Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, segundo a narrativa, que essa história, como vocês estão vendo aqui no banner, da mulher samaritana, aquele encontro que retrata no livro de João, em que Jesus encontra ali com a mulher samaritana, que ele vai retirar, ele pede para ela retirar a água do poço para ela, e tem toda aquela narrativa. Só que tem grandes problemas, e eu vou mostrar para você que não passa de ficção essa história embelezada pelo autor. E que, segundo os próprios evangelhos, refuta essa história de Jesus ter contato com os samaritanos. Então fique até o final, que eu vou mostrar, provar dentro da própria Bíblia para você, que essa história não bate de jeito alguma, ok? Depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, eu vou só ler, como eu, o João Arinaldo e muitos estão aqui nos canais, e nós sempre repetimos a mesma frase: nós apenas lemos a Bíblia, coisa que o crente não faz. Ele não é um crítico, ele não extrai o que o autor da narrativa está trazendo. Simplesmente eles acreditam aquilo que o pastor, o pregador, prega ali na igreja. Mas aqui nós vamos fazer uma crítica em cima, uma crítica textual em cima dos textos aqui da Bíblia. Nós vamos aqui analisar os pormenores. Nós vamos fazer crítica, fazer um paralelismo entre um evangelho e o outro. E daí você consegue extrair vários problemas. Lucas capítulo 9, aqui nós lemos a Bíblia, coisa que o crente não lê. Os samaritanos não recebem a Jesus. Ué, não tem algum problema aqui nessa narrativa não? Vocês nunca perceberam isso? E aconteceu que, completando-se o dia para a Assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Temos um grande problema aqui, porque Mateus capítulo 6, se não me engano, vai dizer o seguinte: Jesus dando uma ordem para os seus discípulos, que era para eles irem, não levar bolsas, alforjes, não levar ouro nem prata. Não era para ir para os gentios e nem para a cidade dos samaritanos. Mas Lucas vai falar que Jesus entrou ali na cidade dos samaritanos. E aí mandou ainda, na aldeia dos samaritanos, mandou para preparar uma pousada ali para Jesus. Ué, mas Jesus não sabia que os judeus e os samaritanos, eles não se batiam? Eles têm grandes problemas? Não sabia? Jesus não sabia disso? E como Jesus, estou aqui fabulando, tá? Manda seus discípulos procurar um lugar numa aldeia de samaritanos, sendo que os judeus não suportavam os samaritanos. Grande problema aqui no livro de Lucas, né? O escritor de Lucas não sabia dessa história. Mas olha só o que aconteceu. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: olha o amor. Olha o amor dos discípulos de Jesus. Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Olha para você ver. Temos um grande problema aqui também. Que os discípulos de Jesus demonstram que se eles pedissem para descer fogo do céu, iria consumir aqueles que não aceitaram Jesus pernotar ali naquela cidade. Mas tem uma narrativa nos evangelhos que os discípulos não conseguem expulsar, expelir os demônios
E aí ele fala assim, mas por que não conseguimos expelir aqueles demônios? É por causa de falta de fé e por causa de jejum e oração. Porque só tem, esses demônios só saem através de jejum e oração. Só tem um problema também nesse versículo, né? Porque é um acréscimo, né? Até a Bíblia de Jerusalém vai trazer que esse versículo, que é através de jejum e oração, é um acréscimo posterior. E ali vai estar em branco o versículo, se não me engano, 31 do capítulo 17 de Mateus. Então, nós aqui já estamos apresentando vários problemas da sua Bíblia, que você diz que é a palavra de Deus. Aqui em Lucas 9, os samaritanos não receberam Jesus. Não foi bem recebido. Aqui também contraria a ordem que o próprio Jesus disse que não era para ir para as aldeias dos samaritanos. E ainda assim demonstra o amor dos discípulos para com os samaritanos. Quer que desçamos fogo do céu e consuma eles, como Elias fez? Grande amor assim dos discípulos, né? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois? Jesus refutando Javé? Mas como assim, Fernando? Como assim Jesus refutando o próprio pai dele? Porque os crentes dizem que o Deus do Antigo Testamento é o pai de Jesus, né? E aí, por que você está falando, Fernando? Que Jesus está refutando Javé? Por quê? Porque Jesus diz assim, vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas Javé, antes de Jesus, destruía as almas dos homens. Por quê? Porque ele abria a terra, mandava engolir as pessoas que não aceitavam a regra dele. Ele também mandava partir mulheres grávidas ao meio, mandava matar mulheres que conheciam outros homens e crianças de peito. Jesus, ele não veio para destruir as almas, mas Jesus não é Deus? Aonde foi a divindade de Jesus aqui? Pro espaço, crente. Porque se Jesus é Deus, ele está no princípio, ele é o próprio Deus, foi ele próprio que mandou os israelitas cometerem canibalismo, que mandou matar essas mulheres grávidas, que mandou matar crianças de peito. Se Jesus é Deus e está desde o princípio com o Pai, ele compactuou com essas coisas ruins. Como que você vai defender agora a divindade de Jesus, que Jesus é Deus? Complicado, hein, crente? Mas vamos lá para a narrativa, para vocês verem os grandes problemas aqui da história, que para mim é ficção, ok? Isso aqui nunca aconteceu, porque os judeus até hoje não suportam os samaritanos. E aí eu vou explicar para vocês aqui qual o problema dessa narrativa, como está aí no banner, né? A mulher samaritana, a história da mulher samaritana e seus problemas. Ok? Então aqui os samaritanos não recebem Jesus. Não recebem Jesus. Ok? Continuando aqui agora. Agora, nós vamos para João capítulo 4, onde vai ter a historinha, a lendinha, né? De Jesus e a mulher samaritana. Ali, eu não vou ler todos os relatos, vocês já sabem que Jesus encontra com ela no poço ali, de Jacó e tudo mais. E aí, no versículo 28 vai dizer o seguinte: deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, os samaritanos: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, que era sobre a vida dela, sobre os maridos. Porventura, não é este o Cristo? Olha só, ela está fazendo menção aqui só porque, segundo a narrativa, Jesus revelou algo da vida dela. Ela está dizendo assim, não, porventura não é este o Cristo? Como se os samaritanos acreditassem que o Messias trazia revelações. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come, porque ele tinha ido na cidade, né, comprar comida e tudo mais. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conhecestes. Ó, para vocês verem. E hoje os crentes
Hoje, os crentes dizem ser mais crentes que os próprios discípulos. Os discípulos que andavam com esse Jesus não conhecia a própria comida. É uma comida, entre aspas, espiritual, né? O crente adora espiritualizar o texto, e a carta aqui de João vai espiritualizar esse texto. 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Ué, então, os samaritanos, pelo qual a mulher mostrou ali o seu testemunho, olha, tive com Jesus, e ele falou, onde estão os teus maridos, né? E revelou, eu sou o Cristo. Ela fala assim, vejo que tu és profeta, né? E depois ele se revela como um Messias para ela. Só temos um grande problema. Na narrativa dos evangelhos, o próprio Jesus proíbe Pedro e os discípulos de falarem quem era ele. Por que Jesus aqui, para uma mulher samaritana, que os judeus odeiam os samaritanos, literalmente, eles não se batem, por que aqui Jesus se revela como Messias e para os seus discípulos ele proíbe falar para os judeus que ele é o Messias dos judeus? Sendo que os judeus esperam um Messias, e agora vem o grande problema daqui. Presta bem atenção que eu vou voltar nesse texto aqui, tá? O povo samaritano não se considera um povo judeu, e sim descendentes dos antigos israelitas que habitavam na histórica província de Samaria. Os samaritanos eram considerados impuros pelos judeus. Da Bíblia do judaísmo, eles apenas seguem o Pentateuco, só seguem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Cara, só temos um grande problema aqui. Vocês nunca pararam para analisar que o povo samaritano, eles não esperam o Messias? Sabe por quê? Porque do livro de Gênesis a Deuteronômio não tem nenhuma menção de um Messias. Não tem. Aonde vai trazer uma má tradução, uma má interpretação de um Messias é o livro de Isaías. Só que os samaritanos não acreditam nos livros da Taná, os livros completos. Eles só seguem o Pentateuco. Então, se eles não acreditam nos livros após Deuteronômio, então eles não acreditam no Messias. Então, como a narrativa, voltando aqui a esse texto, como que a mulher samaritana fala que ele era o Messias que o povo samaritano estava esperando, sendo que os samaritanos não esperam nenhum Messias? Responda essa crente. E indo, presta bem atenção. E muitos dos samaritanos daquela cidade, depois que ela foi pregar para eles, creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito, contou sobre a minha vida. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, ter com Jesus, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo que me disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O Cristo aqui que está dizendo é o Messias. Cristo não é um nome, tá? É um título. Então, sabemos que ele é o Messias, que é o verdadeiro, o Cristo, o Salvador do mundo. Mas os samaritanos não esperam o Salvador do mundo. Não esperam o Messias. Então, temos grandes problemas nessa narrativa. Por que, Fernando, que temos grandes?
problemas. Porque até hoje, se isso aqui fosse verdade, em Samaria e os samaritanos atualmente, eles estariam adorando a Jesus. Mas não é o que acontece, porque até hoje os samaritanos, eles seguem só o Pentateuco. Eles não acreditam na Bíblia hebraica inteira. Então foi lá para o espaço Novo Testamento a história de Jesus? Então a história de Jesus não fundamentou em Samaria? Não tem continuação a história? Então essa história de Jesus em Samaria não continuou a propagação? Ele não se tornou um cristianismo lá em Samaria? Eles não largaram o Pentateuco? Não. Continuam adorando a Javé, mas só acreditando no Pentateuco, porque o restante eles falam que é invenção dos judeus, a Taná completa. Depois de Deuteronômio, o restante, para eles, os judeus inventaram. Então, os samaritanos não acreditaram em Jesus. É só uma historinha inventada para dizer que Jesus foi aceito por todos pela circunvizinhança. Mas até hoje, os judeus dizem que os samaritanos são impuros. Mais uma vez, acabo de refutar a historinha da sua Bíblia. Mais uma historinha inventada por um escriba que escreveu aquilo que ele quis. Mais uma mentira da sua Bíblia, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Até o próximo vídeo.